podcast, onde ele veio na sua vida, porque é um verdadeiro sucesso, sócios, né? Até super inspiração, a gente ama, né? Eu assisto todos os episódios. Ai, Todos os obrigada, episódios. obrigada. Fico muito feliz. Eu adoro as tiradas do Bruno. Do Bruno. Ele é muito inteligente e ele é engraçado, mas ele é meio cínico. Ele é cínico, né? Ele é sarcástico. Ele é sarcástico. Tem aquele humor ácido também, eu adoro. E é legal como... Casada, né? Quase 14 anos. E é legal como você também tem essa habilidade de simplificar, né, as coisas para a audiência. Sim, e o podcast, ele veio, foi assim, o Bruno entrou no Grupo Primo como sócio, foi em 2021, acho que foi 2021. E logo que ele entrou, os meninos tinham lá vários podcasts na roda e já era o grupo, no Grupo Primo tinha o Primocast, que é um grande sucesso, e os meninos já faziam há muitos anos. E eles entenderam o negócio de podcast, então eles têm os hacks lá, né? Tá. E aí, eles falaram pro Bruno, olha, você tem que ter um podcast. Certamente, isso vai ser muito bom, você vai aumentar a sua autoridade e tudo mais. Você tem que fazer. E antes, né, da pandemia, a gente tinha comprado tudo para começar um podcast. Eu e ele, que a gente queria fazer esse projeto. Mas nunca saiu do papel. Então, a gente tinha comprado os microfones, os headsets, o bagulho todo, gastado uma nota e tava tudo engavetado. E aí, a gente não tinha começado esse podcast. Aí, o Bruno chegou em casa e falou, os meninos, a gente vai fazer um podcast meu, não sei o quê, e aí você vai poder participar. Eu olhei pra cara dele... Falei Querido. assim, meu querido. Como é que eu tô com esse microfone aqui comprado? Aí eu falei pra ele, olha, muito legal, né, amor? Pode ser e tal. Mas se você quiser que eu participe do podcast, eu vou ser a host do podcast também, junto com você. Ou não vai rolar, né? De vez em quando eu vou lá, não. E aí... ele voltou e falou com os meninos, e os meninos falaram, nossa, vai ser massa, porque não tem nenhum, naquela época, não tinha nenhum podcast de sucesso que era um casal ou um homem e uma mulher. E a gente começou a estudar sobre os podcasts de sucesso, que eram podcasts onde tinham complementariedade entre os hosts, né? Quando é um host só, ele precisa se esforçar muito mais para pegar no tranco e tudo mais. E aí a gente começou a estudar, e aí os meninos falaram, nossa, vai ser muito legal. Vambora. E aí, o podcast realmente foi também um outro divisor de águas na minha carreira como profissional, porque não só aprendo muito sentada na cadeira, ouvindo as pessoas demais, que a gente recebe. A gente acabou de receber, te interrompendo aqui, um economista para explicar o que está acontecendo com a economia, né? Eu terminei, eu falei, eu nem sabia que eu gostava de economia. Não, é maravilhoso, né? Incrível, Eu aprendo muito. É o Bruno que fala, sempre que a gente precisa... saber tirar de uma alguma dúvida, coisa, você a gente alguém. chama alguém, porque a gente, hoje em dia, estamos num patamar onde as pessoas vêm, elas querem vir. Então é maravilhoso, a gente chama, tipo, o profissional top do lugar e faz as perguntas e eles respondem. O podcast é o lugar onde a pessoa quer responder suas perguntas, elas vão se esforçar para falar tudo que ela puder ali dentro, né? E assim começou o podcast. No início, eu era muito ruim, né? Vocês mesmo, que estão aí difícil, apresentando, gente. é muito complexo, porque existe uma linha tênue entre você falar, entre você conseguir conduzir a conversa, entre você trazer um tempero a mais no podcast, você impulsionar a pessoa a falar o que você quer que ela fale, né? Que você sabe que a audiência vai gostar. Então, é bem complexo. Ou falar demais. Então, eu já sabia que isso ia ser um grande desafio para mim, porque eu sou uma pessoa expansiva, eu falo muito, como vocês podem ver. E eu falo muito. E lá no início do meu canal no YouTube, eu tinha feito uma parte, um programinha, que eu entrevistava pessoas. E aí, foi, acho que o momento mais difícil que eu passei na internet foi nesse início. E o Bruno fala que se eu não desistir ali, eu nunca mais vou desistir, porque me chamaram de Faustão pra baixo, pra cima, assim, foi triste, eu chorava muito. Mas quando você chegou nos sócios, então você já estava... Eu já tava melhor, isso já tinha sido nunca anos tive depois. essa impressão. Que bom, obrigada. Mas de vez em quando o pessoal tá lá metendo pau em mim. Mas Você o já segredo... sentiu isso? Eu não. O segredo é não olhar os comentários, entendeu? Esse é o segredo. O Bruno que fala, não, os comentários são péssimos. Se você fala demais, eles falam que você... Se você fala, eles falam que você fala demais. Se você fala de menos, eles falam que você falou de menos. Então, é realmente difícil. E sempre vai ter alguém que não vai
ser agradado pelo que você fez e tá tudo certo. A gente não veio agradar todo mundo. Mas, de fato, o podcast me ensinou muito, né? Mas também me ajudou a amadurecer a minha imagem como profissional. Porque no Instagram, eu era muito mais... Não é que é rasa, mas era muito mais entretenimento, era muito mais difícil. Um estilo de vida, né? Eu consegui passar algum tipo de autoridade. E eu sempre fui uma empresária por trás dos meus negócios. E no podcast foi possível passar esse meu outro lado, né? Que era empresária. E foi muito legal. E hoje em dia a gente também me deu muita visibilidade. Então eu cresci muito em números por conta do podcast. Legal. Porque o YouTube, ele tem esse poder, né? Ele é um grande outdoor, ele é procurável. Então as pessoas te veem lá e aí elas vão te procurar no Instagram. Não importa se você fez o melhor conteúdo no Instagram, igual muitas vezes eu acho que eu faço, se você vai sumir em 24 horas, né? Enquanto no YouTube tá lá. A tua cara, tem vídeo tem vídeo meu no YouTube de 7 anos atrás que traz seguidores até hoje pra mim. Então, o YouTube realmente é um grande outdoor que vale a pena estar exposto.